Bom, gente, boa tarde ainda. Eu tenho a honra de, em nome da SaferNet Brasil e também do Comitê Gestor da Internet no Brasil, convidar a doutora Flávia Piovesan, que é a secretária nacional de Direitos Humanos e também uma das maiores referências acadêmicas em direitos humanos do país, e também a doutora Cláudia Vidigal, que é a secretária de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, e ambas farão a palestra de encerramento da 9ª edição do Dia Mundial da Internet Segura no Brasil. Professora Flávia, por favor, estamos extremamente honrados com a sua presença. Muito obrigado por ter vindo. Então, a secretária Cláudia vai falar primeiro e depois a professora Flávia falará. Por favor, Cláudia. Boa tarde a todos e a todas. É um imenso prazer compor essa mesa com a minha grande amiga e referência, a secretária Flávia Piovesan. Gostaria de agradecer também o convite e a generosa acolhida da SaferNet de nos ter aqui. Cumprimentar também os meus colegas de trabalho do Unicef, Childhood, e tantos outros que juntos aqui estamos construindo uma rede de proteção da criança e do adolescente. Eu tenho uma fala breve, vou passar para a Flávia muito rapidamente, mas gostaria de, no lugar do governo, trazer um pouco da minha experiência no dia de hoje. Então, para mim, como secretária nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, foi bastante importante acompanhar toda a pauta, e até pedi, falei, não quero ir no fim do dia não falar, eu quero ir lá aprender. Acho que essa pauta é uma pauta que, humildemente, todos nós estamos aprendendo a cada dia, e lá dentro da secretaria foi uma convicção, desde o dia que eu pisei na secretaria, de que nós tínhamos muito a fazer e a aprender. Então, queria contar um pouco que, na secretaria, nós temos diversas áreas, tem a área de defesa de direitos, a área dos adolescentes em conflito com a lei, o Sistema Nacional Socioeducativo, nós temos... Enfim, tem toda uma organização do trabalho, mas não havia uma área de promoção dos direitos da criança e do adolescente. Isso me incomodou demais. Inclusive, havia no nome, era a Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos, de promoção dos direitos, mas não havia uma área de promoção. E nós criamos uma área de promoção, e dentro desta área de promoção, pela primeira vez, um tema que circulava a secretaria agora compõe a grade da secretaria. Então, dentro do tema promoção de direitos, nós estamos lidando com alguns temas que circulavam, mas que não havia, de fato, um trabalho, uma política estabelecida. Dentre eles, havia a primeira infância, havia a igualdade de gênero, circulava, falava-se que era importante, mas o que nós vamos fazer com relação a isso? Como é que a gente vai se articular na rede para empoderar as nossas meninas, essas que são 74% das vítimas da exploração sexual, da violência sexual, não da exploração? Mas, então, esse entrou como um novo tema, além da primeira infância, empoderamento de meninas. E aí nós pensamos como é que a gente está pensando o tempo todo no combate, no enfrentamento à violência e nada de prevenção também. E aí pensamos na cultura da educação não violenta dentro de casa. Nós acreditamos que muito da mudança que a gente quer ver no mundo ela vai acontecer ali, na relação entre pais e filhos que estão também se experimentando nesses papéis. Os pais também se experimentando, os pais também, muitas vezes, não sabendo como ser um pai não violento, uma mãe não violenta, não conhecendo outras ferramentas. Então, existe também uma área para disseminação de boas práticas, para a implementação da Lei Menino Bernardo, e, por fim, a internet segura. E, quando nós colocamos a linha da internet segura, eu confesso que foi a linha mais desafiadora para nós. Nós pensamos, o que vamos fazer a partir da secretaria? Qual será a nossa atuação? Como é que a gente vai começar a reinventar a roda? Tem gente trabalhando com isso e trabalhando muito seriamente. Obviamente, a SaferNet é uma grande referência, já parceira da secretaria, através da SDH, é claro, grande parceira, é importante dizer. Mas, para além disso, para nós, uma referência técnica também.
Vamos descobrir um pouco o que está sendo feito, quais são os manuais que existem, porque nós temos uma potência, a partir da secretaria, de disseminação de informações. Nós temos uma rede de conselhos municipais, de conselhos estaduais, de 30 mil conselheiros tutelares com os quais a gente se relaciona, e que talvez a gente não precise inventar e criar materiais, mas conhecer, disseminar, descobrir maneiras para que esse material chegue aos pais, às escolas, às famílias. Respondendo à pergunta, será que é possível colocar na grade curricular? É um projeto de lei? Como é que a gente faz? Não sei se imediatamente num projeto de lei seria o nosso caminho, mas certamente numa provocação ao Ministério da Educação, né, num diálogo, pautando essa questão. Quando a gente coloca dentro da grade da secretaria, da coordenação, uma linha de trabalho para isso, quando a gente vai ao Ministério da Educação e conversa sobre isso, e diz que é necessário, quando a gente vai ao CONANDA e coloca ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e pensamos o que o CONANDA já fez com relação a isso. Como é que a gente se posicionou? Existe uma resolução sobre como as escolas devem lidar com isso? Leis, resoluções, mesmo os decretos, eles não promovem mudança, né? A grande maioria das mudanças acontecem com a cultura, mas elas puxam, sim. Elas puxam, elas são um norte. Então, um projeto de lei ajuda, uma provocação ajuda, uma resolução do CONANDA ajuda. Então, tem aqui o meu compromisso, a partir da secretaria, de pautar essa questão, de circular essa questão dentro das comissões que nós temos. Nós temos a Comissão de Enfrentamento à Violência, dos quais meus colegas fazem parte comigo. Temos a Comissão da Convivência Familiar e Comunitária, que nós estamos pensando em diversas novas estratégias, que também é outro espaço para a gente pautar. Mas não só pautar. Penso que precisamos estabelecer estratégias conjuntas, e aí peço, então, aí, diferentemente de normalmente do governo que se pede apoio, eu venho pedir o apoio, humildemente, da SaferNet, para que a gente avance nessa pauta que é prioritária para nós. É prioritária, está ali colocada mesmo como algo que precisa ser trabalhado. Por que é prioritária? Né? Acho que hoje a gente falou muito daqui, mas eu vou trazer só uma questãozinha. Né? Foram muitos números que se apresentaram, dentre eles, que 79% das crianças, acho que foi o senhor que trouxe, 79% das crianças de 9 a 17 anos são usuárias da internet, e há uma disparidade entre as regiões do Brasil. Né? Nós sabemos que, no Nordeste, 50 e poucos, 54% das crianças e adolescentes é que usam a internet. Mas os pais dessas crianças talvez estejam ainda menos preparados para ajudá-los a circular por essa rede, que é a nova rede, como nós explorávamos na nossa vida. Né? Nós saímos pela rua, pelo jardim, andávamos um pouquinho, íamos aprendendo a explorar, a transgredir. Aqui não pode, mas eu vou mesmo assim. Na internet é o terreno deles nesse momento, de transgredir, de explorar, de criar, de encontrar novos espaços, mas que precisa de uma mediação. Então, como é que a gente vai construindo essa autonomia progressiva para esses 80% de usuários, 50% que estão no norte? Quando eu falo 50%, que é um número mais baixo, na verdade, eu fico pensando quantos desses 50% têm pais que seriam capazes de fazer essa mediação, que estão preparados, que se sentem prontos para ajudar os filhos nessa mediação. O que me deu a impressão é que todos nós fomos atropelados, no bom e no mau sentido, por essa onda de tecnologia da internet, que veio para o bem e para o mal. Veio para criar muitas oportunidades, caminhos para as crianças aprenderem, buscarem informações, se relacionarem, encontrarem novas formas de se relacionar, mas também os riscos. Junto com as oportunidades, eles vêm igualmente. Né? E nós não estávamos preparados para, na verdade, lidar com tudo isso, com os nossos filhos, com os nossos alunos, com as nossas crianças e adolescentes. Nós, os educadores, os professores, parece que chegam um pouco depois. A cultura já está estabelecida e a escola fala, será que nós não devemos fazer uma conversa sobre se o aluno do 6º ano pode ou não usar a internet no recreio? O que isso significa? Isso rouba espaço de interação entre os alunos ou não? Parece que nós estamos um pouquinho atrasados, nós adultos. Então, nós precisamos correr. Nós precisamos correr para que esses temas circulem mais nas escolas, nas casas, mais informações. Eu estava me preparando um pouco para vir hoje, para estar, enfim, mais alinhada com o tema como um todo, e comecei a ver e ouvir várias pesquisas pelo mundo todo. E a minha sensação foi exatamente dessa: nós estamos atrasados.
as crianças e os adolescentes estão mais à frente. Quando a gente vê, eles já baixaram o joguinho. Quando a gente vê, eles já estão se relacionando. Quando a gente vê, eles já estão no risco. Quando a gente vê, eles já estão nas oportunidades também. E aí fiquei pensando, né, o tanto que nós somos capazes de direcionar os nossos filhos, indicando livros que nós lemos e que nós achamos bons, indicando os parques ou espaços na cidade que nós pensamos que são importantes, que são legais, que eles devem ir, filmes. Mas quão capazes nós somos de indicar bons caminhos pela rede da internet, que é onde eles passam grande parte do tempo e onde eles têm interesse. Eles querem ficar ali. A internet veio para ficar. A gente poder ajudá-los a encontrar bons caminhos, né? Eu vi uma das pesquisas que, dos 10 sites mais frequentados pelas crianças e adolescentes, apenas um era, de fato, para criança e adolescente, era o da Disney. Todos os outros eram Facebook, Google, YouTube. Não são sites que são exatamente criados ou moldados para a criança e para o adolescente. E, nesse sentido, cabe a nós um trabalho também de pesquisa. Porque, veja, a parte das dicas e da cultura da internet, como é que a gente faz para respeitar? Não é uma questão técnica, é uma questão humana. A questão técnica é muito simples. A gente faz alguns combinados, cria algumas dicas, controle parental. Esta questão ela é muito simples, mas, ainda assim, precisamos formar. Os adultos precisam saber onde é que põe o controle parental, como é que faz para fazer isso. Como é que faz um combinado? Como é que dá um celular para uma criança e tem um contrato, um combinado? Como é que vai ser o uso? O que pode, o que não pode? Que horas? Não é uma simples proibição, mas uma regulamentação que vai se construindo conjuntamente nessa autonomia progressiva, como é tudo na vida. Né? A criança, num primeiro momento, ela não come com o garfo e a faca, ela come com a colher, depois ela pega o garfo e a faca, depois ela come sozinha, aí ela começa a poder ir até a esquina sozinha, porque a gente acha que é possível, nas férias, porque ali não é tão perigoso. Aí, depois, durante o período de aulas, quando é que ela começa a ir para a escola sozinha a pé? Tem uma progressão. Na internet também tem que haver uma progressão da autonomia, do que ele pode fazer sozinho, até onde ele pode ir, até onde ele pode ir. E, claro, haverá pequenas transgressões, faz parte. As crianças fazem isso no mundo, elas fazem isso na rede. E nós precisamos acompanhar para saber dessas transgressões. Olha, a gente não tinha combinado, não é isso? Porque, no fundo, as crianças e adolescentes não estão todos ali buscando pornografia, cenas violentas, coisas impróprias. Eles se incomodam. Uma das pesquisas que eu li nesses dias também dizia justamente isso. Os incômodos deles são os mesmos que os nossos. Eles não querem aquilo também. Eles chegam naquilo, se assustam, se sentem violados também. Então, também cabe... E, claro, às vezes dão uma experimentadinha, mas voltam, assustam. Faz parte. Então, a gente poder acompanhar dos 7, 8, 9, porque é isso. As crianças começam a entrar na rede com 7 anos de idade. Ela baixa um joguinho, né? Outro dia eu vi, o meu filho estava lá se relacionando com umas pessoas num joguinho. Eu falei, mas quem são essas pessoas? Como é que você se conectou? Eu nem sabia que esse joguinho conectava com outras pessoas. Quem são elas? Você sabe? Elas são verdadeiras ou são um jogo? Eu não conhecia. Eu não tinha capacidade de acompanhá-lo. Então, eu penso que é um momento que a gente precisa, sim, dessas dicas claras, que é fácil, e do processo humano de educação, como a gente educa numa sala, como a gente ensina aos nossos filhos como falar com o outro. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu disse para o meu filho, quando ele ganhou lá o tabletzinho dele, foi, olha, não fale nada aqui que você não falaria para a pessoa cara a cara, porque isso depois você vai encontrar essa pessoa, você pode encontrar, pode não. Mas, enfim, são várias diquinhas que estão todas aí, essas são fáceis. O difícil é essa construção do processo, da palavra que mais foi dita e que você sabe que eu tanto amo e que nós estamos juntas aí nesse projeto que você vai trazer um pouquinho, que é a empatia. É a capacidade da gente se colocar no lugar do outro. Eu acho que é hora de nós, como adultos, nos colocarmos no lugar das crianças e adolescentes, que precisam do nosso direcionamento, do nosso encaminhamento, das nossas dicas, dos nossos caminhos, para que eles possam, sim, circular pela internet, que é maravilhosa e tem muitas oportunidades, pode ser um espaço de expressão, de criatividade, de participação política, de construção de sujeito. A internet é tudo isso. Mas ela precisa dos adultos, de nós adultos, nos colocando no lugar deles para mediar toda essa relação. Muito obrigada pela parceria, pelo começo de uma bela história. Espero que estejamos juntos aí nos próximos anos. Muito obrigada. Uma boa tarde a todas e a todas, a todas e a todos. Eu gostaria de dizer da minha alegria em me somar a esta agenda
a 9ª edição do Dia Mundial da Internet Segura no Brasil. Alegria ainda maior por compartilhar essa fala com uma queridíssima amiga e companheira de tantos desafios. Compartilhamos os mesmos valores, os mesmos desafios, as mesmas buscas. E aplaudir esta iniciativa global, Safer Internet Day, que é capaz de envolver atores tão diversos, organizações internacionais, jovens, crianças, atores estatais, ou seja, toda a pluralidade de visões, de acúmulos, convergindo numa mesma busca, que é o uso seguro, ético e responsável da internet, com campanhas, com veículos, com materiais, tematizando Seja Mudança, unidos para uma internet mais positiva. E eu fico muito feliz porque esta angústia ou essa inquietude tida pela Cláudia, quando chega e assume a Secretaria Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes e percebe que há toda uma agenda reativa, mas não propositiva, balanceada, né, e investir na prevenção, na promoção, eu confesso a vocês também que esse é um aspecto que eu penso crucial de que maneira delinear uma agenda positiva online. Eu tenho uma filha de 9 anos e eu digo que ela é native do digital world, enquanto eu sou foreign, estou chegando com atraso, buscando entender. Ela está muito mais incorporada a esse mundo. E quando a Bruna dizia que, na vida dela, o mundo online é mais amplo que o mundo offline, que ela passa mais horas do dia, até foi indagado quantas horas. Eu faço tudo, salvo tomar banho. Na pesquisa que eu também trago e converjo com os dados apontados, nessa faixa etária, entre 9 e 17 anos, jovens, usuários da internet, 8 a cada 10 crianças e adolescentes com idades entre 9 e 17 anos são usuários da internet. Quanto tempo esses jovens investem na internet? Qual é essa dicotomia do mundo online e offline? E é por isso que uma das nossas buscas aí, seja da Secretaria de Direitos Humanos, seja da Secretaria da Criança e do Adolescente, é lançar essa agenda positiva. Nós tivemos uma iniciativa na Secretaria de pautar uma agenda educação voltada a valores, cultura da paz, respeito à diversidade, promoção de direitos humanos no ensino superior, com o Pacto Universitário, que já conta com dezenas de universidades que subscreveram, que aderiram ao pacto e que se comprometem a densificar a agenda de direitos humanos no ensino, pesquisa e extensão. E tivemos há 2 semanas com o MEC, numa agenda com a Secretaria da Criança, SDH, buscando caminhos para trazer a educação pautada em valores para o ensino básico. E acreditando que este veículo, o veículo da internet, é um veículo essencial. Porque na Secretaria, e aqui eu vou tangenciar, há todo o programa Humaniza Redes, que tem como vértice o enfrentamento das violações online. Mas me parece muito importante não só fortalecer esse viés do enfrentamento das violações, mas também densificar a ótica promocional. É um aliado fundamental a nós, a internet, para que nós possamos tocar toda essa geração que tem uma vida, talvez como a da Bruna, muito mais online que offline. Então, eu gostaria aqui de dizer que me sinto muito feliz, porque eu compartilho da visão de muitos. Eu creio que a fala da Bruna e também da Cristina e tantos outros, nós estamos aqui porque acreditamos. Se há difusão do ódio na internet, se há difusão do cyberbullying, se há difusão do discurso da intolerância, nós estamos aqui porque acreditamos que há que se responder com a difusão do respeito, da empatia, da diversidade, como dizia a Bruna, também do amor. Ou seja, não há outro antídoto, outra resposta, senão esta. Então, eu fico muito feliz, porque é desta maneira que eu vejo também a causa dos direitos humanos. Se há uma cultura que nega e viola direitos,
vamos apostar numa cultura que afirme e que promova direitos offline e online, em todas as frentes, não é? Em todas as frentes. Então, eu traria aqui duas reflexões centrais. A primeira, endossando aqui o contexto, mais uma vez compartilhando aqui os dados do mundo e do Brasil, porque, como lembrava também a Cláudia, se 80% dos nossos adolescentes e crianças têm acesso à internet, há uma disparidade regional em face do IDH no nosso Brasil tão díspare. E isso também ocorre no mundo. Então, se nós formos percorrer e mergulhar nesse contexto e avaliar como é que tem sido o impacto da revolução tecnológica, da comunicação, nós poderemos perceber que hoje 43,4% da população global tem acesso à internet. Ou seja, nós estamos falando de 3,2 bilhões de pessoas. E o universo da população offline, quase 60% dele concentra-se na África. Então, tal como essa visão heterogênea existe no Brasil, com os indicadores norte, nordeste, sul, sudeste, na visão macro, isso também ocorre. E é interessante perceber, na Europa, por exemplo, 80% da população está online, 20% offline. Na África, as cifras são opostas. 80% ou 75% da população africana offline, 25% online. Portanto, há uma desigualdade no acesso à tecnologia. E, mais do que isso, em todas as regiões, há o acesso não igualitário de homens e mulheres, estando as mulheres em situação de desvantagem, e essa desvantagem ainda mais acentuada na região africana, culminando em até 50% do não acesso das mulheres na África subsaariana. No Brasil, dados que eu tenho, quase 60% da população tem acesso à internet. Vejam como é veloz esse acesso. É até curioso que hoje nós temos um movimento na França, nós que tanto estamos aqui tendo o veículo da internet, a toda a luta pelo acesso a esta tecnologia, o acesso ao mundo virtual. Hoje há países que estão, inclusive, bancando como tema direitos humanos estar offline. Então, tanto se lutou para estar online, hoje há uma bandeira que é vamos ficar offline, ao menos o período fora da jornada de trabalho formal, das 6 às 8 horas da manhã. É o que está sendo debatido na Alemanha, hoje, na França, como temas contemporâneos. É muito interessante, eu que estou há mais de 20 anos na área de direitos humanos, como a história não é linear, há avanços, há recuos, e é uma história aberta, dinâmica, pautada por ações emancipatórias. Mas o fato é que, em 2014, metade dos domicílios brasileiros possuíam um computador e acesso à internet. 2014. Mas, em 2005, 10 anos antes, apenas 17% dos domicílios possuíam um computador e 13% apenas conexão com a internet. Eu me lembro aqui quando... Hoje nós temos e-mail e isso faz parte do nosso código identitário, mas me recordo quando estava nos Estados Unidos fazendo meu doutoramento na Harvard Law School, em 95, e foi me dado um e-mail. E o professor dizia no final da aula, as dúvidas vocês encaminhem por e-mail. Não sabia nem mexer naquilo e não tinha com quem me comunicar no Brasil. Porque aquela época, em 95, era restrito à academia, era pesquisadores específicos. O fax era a grande sensação nos idos de 95. Então, é galopante essa velocidade. Na atualidade, o Brasil é um dos países do mundo com maior utilização das redes sociais, é o 4º país em número de usuários do Facebook, é o 2º país com maior número de usuários do Twitter. E esse dado que para nós é tão importante, as nossas crianças, 80% delas, na faixa de 9 a 17 anos, são usuários da internet. E aí eu passo a minha última reflexão, quais são os desafios e, portanto, as perspectivas da proteção de direitos humanos na internet. E aqui eu entendo que a internet pode ser tanto um veículo, um instrumento para promover direitos, como para violá-los. Nós temos, desde 2008, a grande honra de termos aqui um termo de cooperação técnica firmado entre a Secretaria de Direitos Humanos e a SaferNet e o Departamento da Polícia Federal, com a anuência do CGI-BR, com a finalidade de unir esforços justamente para prevenir e combater a pornografia infantil, o racismo e outras formas de discriminação,
contra crianças e adolescentes instrumentalizadas via internet. Então, nós aqui recebemos, em 8 anos, mais de 3.606.419 denúncias, envolvendo quase 600 mil páginas distintas, escritas em 9 idiomas, ou seja, transnacional, como nós sabemos, hospedadas em mais de 70 mil hosts diferentes, conectados. Em suma, há um universo aqui muito expressivo do quanto nós temos já de acúmulo nesses 8 anos. Eu volto a repetir esse dado de mais de 3.600.000 denúncias. E, em 2015, é lançado o Pacto Nacional de Enfrentamento às Violações de Direitos Humanos, o chamado Humaniza Redes, que busca justamente trazer uma política pública estimulando o uso seguro e responsável da internet e dos aplicativos, criando canais para o recebimento e encaminhamento de denúncias e violações de direitos humanos, a fim de assegurar esse mundo digital livre de hostilidades, violência, discriminação. E Humaniza Redes tem 3 eixos: educação em direitos humanos, que eu penso deve ser fortalecido, enfrentamento às violações de direitos humanos e o compromisso com a segurança dos usuários. Campanhas estratégicas foram lançadas, como contra o racismo, a campanha contra o sexismo, campanha pela diversidade sexual, contra discursos do ódio, proteção às crianças e adolescentes, na busca da diversidade religiosa, dentre outros temas. Mas eu divido com todos qual é a tipologia das violações. Desse universo que nos chega por essa porta, por esse canal Humaniza Redes, quais são aí as violações mais veementes? Violação contra nós, mulheres, discriminação contra as mulheres, ocupa aí o primeiro lugar. Apologia e incitação a crimes contra a vida, racismo, homofobia, pornografia infantil, intolerância religiosa, xenofobia, neonazismo, são as grandes violações que nós observamos. A isso, nós temos o desafio de enfrentar o cybercrime, ou seja, o cyberbullying, o tema da privacidade, da segurança na internet. O Marco Civil é recente, todos nós sabemos que o Marco Civil da Internet nasceu em 2014, estabelecendo todo o regramento, princípios, direitos, deveres, adotando como fundamento o respeito à liberdade de expressão, os direitos humanos, pluralidade, diversidade, finalidade social da rede. Mas há muitos impasses, sobretudo no campo da privacidade, dados pessoais, há oscilações, nós que estamos na área jurídica, percorrendo a jurisprudência, há oscilações nas cortes nacionais e internacionais sobre o alcance dos direitos e liberdades e, sobretudo, parâmetros e o tema da responsabilização. Agora, a própria ONU já sinalizou, e eu creio que isso é fundamental, direitos humanos offline também devem ser protegidos online. Portanto, direitos offline devem ser também protegidos online. E aí a relevância desse espaço, que nós possamos identificar ações, programas, políticas e práticas transformadoras, inovadoras, inspiradoras, que possam estimular esta pauta, ou seja, o uso da tecnologia para promover direitos na era digital, para promover essa educação pautada por valores. E que nós possamos, como lembra a ONU na Agenda 2030, Desenvolvimento Sustentável, que a importância da expansão das tecnologias da informação e da interconexão mundial para enfrentar as profundas desigualdades digitais, desenvolvendo sociedades do conhecimento com base numa educação inclusiva, equitativa e não discriminatória, respeitando as diversidades culturais. Eu encerro a minha intervenção lembrando que hoje nós vivemos na sociedade global da informação e que, nessa sociedade, eu aplaudo essa iniciativa, creio que aqui há um locus energizante, privilegiado, estratégico, capaz de incorporar o enfoque dos direitos humanos por meio de uma educação e uma cidadania digitais pautadas nos valores da liberdade, da igualdade, do respeito, da empatia, do pluralismo e do respeito às diversidades. Muito obrigada.
Muito obrigado, professora Flávia, secretária Flávia, secretária. Eu gostaria, já caminhando para o encerramento, eu gostaria de convidar o professor Demi Getiko, diretor-presidente do NIC-BR e conselheiro de notório saber da internet no Brasil. Ele e secretária Cláudia Vidigal, que é considerado o pai da internet no país. Foi o professor Demi Getiko que conectou o Brasil à internet em 1989. E continua sendo a grande referência em tudo. Ele acompanhou o nascimento, o crescimento e o amadurecimento da rede no país e no mundo, sendo uma das maiores referências do país nessa área. Eu queria também convidar a nossa querida Fabiana do Unicef, por favor. E também queria convidar a doutora Fernanda, do MPF daqui de São Paulo, também para compor a mesa. E quero chamar à mesa, para trocar de lugar comigo, o meu colega Rodrigo Negim, que trabalhou intensamente para que esse evento acontecesse. Por favor, Rodrigo. E eu entrego a vocês, através do professor Demi, que fará oficialmente o encerramento do evento e dirá as palavras finais. Por favor, Demi, conduza a cerimônia daqui para frente. Bom, eu acho que foi um dia bastante intenso. Eu não consegui acompanhar todo, porque tinha um outro compromisso, mas vi, inclusive, pela rede, reações em relação ao dia seguro da internet em todo o mundo. Quer dizer, um dia que teve eco em diversos lugares do mundo, vários países tiveram eventos ligados ao dia, e eu acho que isso mostra a importância de acompanhar isso aí. Eu acredito que essas duas últimas falas foram, digamos, o corifeu do dia, né, a parte alta, o coroamento da cerimônia, e eu acho que todos estamos unidos nessa intenção de usar a internet de uma forma mais segura em todos os setores da comunidade, da sociedade, e trabalhar para que, num desenvolvimento provavelmente não tão rápido, mas constante e firme, né, a própria população da internet, o próprio comportamento nosso perante a rede, o próprio reflexo que a sociedade traz para a rede seja melhor, e isso demonstra um amadurecimento e uma humanização da internet como um todo. Então, eu vou passar para o Rodrigo para fazer aí, digamos, como fazemos aí o final, mas, mais uma vez, eu agradeço imensamente a presença de todos. Contem com o que a gente modestamente puder contribuir na área. Eu acho que essa iniciativa da SaferNet é uma iniciativa coroada de sucesso depois de tantos anos, sempre foi uma iniciativa muito bem vista, muito bem-vinda pelo próprio Comitê Gestor. O Comitê Gestor tem internet no meio do nome, então, certamente, internet segura é um assunto que interessa ao Comitê Gestor. O nosso esforço nessa área vai continuar, e continuamos de uma forma sempre colaborativa, como tudo que acontece na internet. Rodrigo. Bom, realmente é uma grande satisfação e uma oportunidade única. A gente teve mais uma edição do Dia Mundial da Internet Segura no Brasil, a 9ª edição, e o professor Demi, desde a primeira, acolheu aqui nessa mesma casa, inclusive, que foi palco da primeira edição, junto com o Ministério Público Federal. E realmente queria só fazer as últimas palavras de agradecimento a todos que estão aqui, além do professor Demi, mas também a outras instituições que a gente já, ao longo do dia, enfatizou. E a presença de todos vocês, apesar de todos os percalços, a gente teve um excelente dia de trabalho. E realmente ficamos muito felizes com as duas últimas falas das duas secretárias, Flávia e Cláudia, porque acho que esse é o propósito, não só unir os diferentes setores para promover a internet como um espaço positivo, um espaço de direitos, mas é um desafio não só de unir as instituições e os esforços, mas também unir direitos, secretárias, né? Porque, como bem dito, muitas vezes em nome da proteção à criança, em nome da proteção de direitos, a gente vê as maiores barbaridades e violações de direitos.
como já mencionado, privacidade, liberdade de expressão e outros tantos. Inclusive, no parlamento, isso é muito refletido e no judiciário também, com decisões homofóbicas, machistas e assim por diante. Então, esse grande desafio de unir as instituições e unir os direitos, e certamente a internet é uma ferramenta extremamente positiva para isso, além de ter permitido grandes avanços. Então, realmente agradecer, acho que por questões do tempo também, a gente gostaria de ouvir mais espaços de debate, mas realmente a gente está muito satisfeito. Eu tenho o privilégio de poder fazer parte dessa organização, junto com meus colegas da Cifernet, Tiago, Juliana, e realmente o CGI acho que é um hub dessas discussões de internet em geral, e a gente fica muito satisfeito de ver o avanço da agenda dos direitos humanos, a proteção e a educação também aqui, muito bem acolhida, das pesquisas, as ações do NIC, aos guias lançados, e eu acho que é um disparador. A gente está aí, véspera de carnaval, volta do recesso, mas acho que hoje é um marco importante da agenda que a gente está desenvolvendo já há muitos anos no país, e durante o ano todo, eu acho que ficou um momento de inspiração importante hoje, e realmente é uma grande satisfação a gente poder ter a presença de todos vocês, e não dispensamos um pequeno lanche de encerramento, e mais uma vez agradecer ao professor Demi, secretárias, Unicef, Ministério Público Federal, a doutora Fernanda, que com a gente também, e o Chad, da Abranet, e as instituições que a gente vê aí representadas na tela. Realmente, muitíssimo obrigado. Tenhamos um ótimo começo de ano, e que a gente saia daqui mais inspirados, sem dúvida nenhuma, para os aspectos positivos da rede. Mais uma vez, obrigado e boa tarde, bom retorno a todos.